Oi, eu sou Thales Trigo, fotógrafo profissional e professor de fotografia há mais de 40 anos. Tenho muita experiência e venho desenvolvendo esse nosso canal já faz alguns anos também. Eu falo de fotografia, mas eu falo de fotografia com cuidado e sempre pensando bem antes de dar opiniões, antes de comentar coisas. Eu levo fotografia a sério, né? Eu vivo de fotografia e considero uma profissão digna, louvável, interessante, bonita, etc. Então, eu levo fotografia a sério. Eu ensino coisas que eu sei. Infelizmente, na internet não é bem assim. Tem muita gente falando de fotografia, particularmente, sem saber, né? O cara começa a aprender fotografia e ele já se acha um guru, um mentor. Então, eu tomo muito cuidado. Todas as minhas aulas são planejadas, eu preparo um PowerPoint cuidadoso para que você possa aproveitar direito, para que você possa entender. E eu tenho uma concepção que é a seguinte: aprender o correto, aprender o certo e aprender bobagem dá o mesmo trabalho. Então, poxa, vamos aprender o certo. Escolha com quem você vai aprender fotografia na internet, né? Pensa um pouco, seja crítico, porque senão você vai estar aprendendo coisas com pessoas que não são do ramo. O cara não entende de fotografia, ele acha coisas e fica falando. Por exemplo, ele acha que white balance é balanço do branco, porque ele não sabe uma tradução básica de inglês. Muita gente fala isso. Ele acha que profundidade de campo e profundidade de foco é a mesma coisa. Não é. E tem um monte de outros exemplos. Ele acha que full frame é o tamanho do sensor. Aliás, esse erro é muito comum. E full frame não é tamanho de sensor. Full frame é uma tecnologia de construção do sensor. E por aí vai. Tem um monte de coisa. Então, escolha, pense, analise, não vá comprando qualquer coisa. Aprender o certo e aprender bobagem dá o mesmo trabalho. Muito bom. Hoje eu quero falar a respeito de fotografias feitas em lugares escuros, né? Regiões que a gente chama, de forma um pouco mais conceitual, de baixa luz, né? Região ou regiões de baixa luminosidade. Eu quero falar um pouco sobre isso, vou dar alguns exemplos e quero falar, aproveitando o ensejo, para falar um pouco sobre fotometria, que é um buraco negro, né? Muita gente fala de fotometria e falam bobagens, né? Coisas assim que eu errava quando eu tinha 15 anos. Depois eu aprendi, evidentemente. Mas, então vamos lá. Fotografias de baixa luz. A primeira coisa é que é muito interessante fotografar em regiões escuras, regiões de baixa luminância, onde a luz tem pouca intensidade. Então é interessante, tem muita coisa legal. E é legal que você pode fazer uns testes em casa, né? Você está num cômodo na sua casa, numa sala, num quarto, você apaga as lâmpadas, deixa uma lâmpadazinha mais fraca e faz testes. E aí você vai pegando o jeito para fotografar em regiões mais escuras. É super tranquilo de testar. Mesmo com câmeras mais simples, a gente pode chegar a resultados bonitos e interessantes. E aí você vai pegando o jeito e vai aplicando isso em situações diferentes, mesmo fora de casa, mesmo durante o dia. Eu vou mostrar alguns exemplos. Então, nós vamos falar sobre fotografia em regiões escuras. Muita gente me pergunta isso. Eu acho que vale a pena. Então, como sempre, vamos aqui para o meu PowerPoint, que é um jeito bom de te ajudar, de te ensinar, né, como resolver certos
problemas. Então eu começo dizendo assim, ó, fotografias feitas em situações de baixa luz podem ser muito interessantes. Existem algumas técnicas que nos ajudam, né? Não tem milagre, é só saber a técnica e você consegue fotografias interessantes. Vamos ao básico. Ó, primeiro, para a gente controlar a exposição de uma fotografia, a gente tem que saber o básico, saber mexer no ISO, que é uma medida da sensibilidade ou do filme ou do sensor eletrônico. A gente tem que entender o conceito de abertura do diafragma, e aqui vale um alerta para quem é mais inexperiente. Quando a gente fala de abertura, os menores números correspondem a maiores aberturas do diafragma. Por exemplo, uma abertura 2 corresponde a um diafragma mais aberto do que uma abertura 4 ou uma abertura 8. Isso vem lá de umas pequenas equações da física, mas tem uma lógica por trás disso. É importante saber isso. Então, eu não vou tratar exatamente disso hoje, mas eu já fiz isso em outros vídeos. Então, você pode localizar. O nosso canal é um canal que eu publico com frequência, tem bastante coisa lá. Se você gostar, siga, dá lá um like, que eu fico agradecido. Como é que a gente controla a exposição? Olha, como é que a gente controla a quantidade de luz que está entrando na câmera? A resposta é simples, é pelo fotômetro. Todas as câmeras modernas, todas as câmeras contemporâneas que a gente usa hoje, têm um aparelho dentro da câmera chamado de fotômetro. Photometer. Fotômetro mede a quantidade de luz que vem da cena e chega na câmera, chega no fotômetro. Aqui, olha, eu peguei pela internet uma ilustração de um painel de um fotômetro. Por exemplo, de uma Canon. A Canon tem mais ou menos esse desenho. Tem o 0, aí do lado direito, mais 1, mais 2, mais 3. Do lado esquerdo, menos 1, menos 2, menos 3. Veja que entre o 0 e o mais 1 existem subdivisões. Aí tem 1, 2, 3, 4 subdivisões. É um pouco de exagero até. Na maior parte das câmeras, dos fotômetros, são 2 divisões, às vezes uma apenas, entre o 0 e o mais 1. 0, mais 1. O que é esse mais 1? É chegando mais luz no seu fotômetro. Se o ponteirinho tiver em mais 1, significa que tem mais luz chegando na câmera ou no sensor. Mais 2, mais 3. Esse mais 1, menos 1, mais 2, menos 2, a gente está representando a quantidade de luz em pontos, stops, como dizem os americanos. Então, 0 é o ponteirinho do fotômetro no meio. Mais 1, dobrou a quantidade de luz. Mais 2, dobrou a quantidade de luz novamente. E eu deixei o que está escrito nessa ilustração que eu tirei da internet. Está escrito assim, perto do 0, equilíbrio ideal. Do mais 3, mais 2, mais claro. Do lado esquerdo, mais escuro. Mas isso não é necessariamente verdade, né? Nem sempre é assim. Nem sempre. É importante você entender isso. Nem sempre, quando a fotografia, ou quando a imagem, ou quando o fotômetro está no mais 2, a imagem está clara. Ou quando a imagem, ou quando o fotômetro está no menos 2, a imagem está escura. Isso é bobagem, não é sempre assim. E eu vou ensinar para vocês aproveitando a nossa conversa. Olha aqui, ó. Isso é bobagem. Se alguém te falar, se o fotômetro tiver zerado, a fotografia vai ficar boa, esse cara não sabe o que está falando, porque isso não é verdade. Então vamos estudar direitinho.
Você vai fazer uma fotografia. Por exemplo, estou aqui com a minha câmera, né? Deixa eu voltar aqui para a minha cara. Eu vou fazer uma fotografia com a minha câmera, né? Então eu olho para a cena, vou mexendo na abertura, no ISO, no tempo de exposição e zero o fotômetro. Deixei o fotômetro assim, ó. Zerei o fotômetro. Será que isso vai funcionar? Não necessariamente. Isto vai funcionar se eu estiver apontando a minha câmera para uma cena média. Você fala, o que é uma cena média? É uma cena onde existe grande variação de tons e de cores. Por exemplo, se você sai na rua da sua casa, num dia de céu aberto, o sol bonitão, a cena vai ser média. Por quê? Porque numa rua típica você tem asfalto, casas, muros, árvores, pessoas, carros. Você tem uma variedade muito grande de tons. E se a cena é média, o fotômetro pode estar zerado e vai funcionar direito. Mas a gente só zera o fotômetro se a gente estiver apontando para uma cena média. E esse conceito de cena média, foi um conceito que os americanos inventaram por volta de 1930, quando eles estavam começando a construir fotômetros para a fotografia. Por outro lado, se você quiser fotografar, peguei aqui, ó, uma toalha branca. Veja só, se você quiser fotografar uma toalha branca e você zerar o fotômetro, você chega aqui pertinho, pertinho assim, aponta a sua câmera para a toalha branca e zera o fotômetro, sinto muito, a fotografia vai deixar a toalha cinza. Para que o branco fique branco, a gente não deve zerar o fotômetro. Para que o branco fique branco, com detalhes na superfície, a gente deve expor 2 pontos a mais. E da mesma razão, olha que interessante é isso. Se eu quiser fotografar, peguei um outro tecido aqui, um tecido preto que tem detalhes, né? Ele tem uns brilhos, ele tem dobras. Se eu quiser fotografar esse tecido preto para que ele fique correto, eu devo pegar o meu fotômetro de mão. Esse aqui é um fotômetro de mão que funciona igual aos fotômetros das câmeras. Devo apontar a câmera, dar a mesma, para o tecido preto e devo subexpor 2 pontos. Eu desloco a seta do fotômetro, eu desloco o marcador do fotômetro para 2 pontos negativos. Então, eu chamo a atenção de vocês. Fotografar uma cena média, tudo bem, zere o fotômetro. Mas se você quer fotografar um objeto branco, como o vestido da noiva, você não pode zerar o fotômetro, porque senão o vestido da noiva fica cinza. Do mesmo jeito, se você quiser fotografar o terno preto do noivo, que tem detalhes, você precisa subexpor 2 pontos. Ó, terno preto, 2 pontos a menos. Evidentemente que para quem está pensando, surge a dúvida. Qual é a dúvida mais ou menos óbvia? É você falar assim, poxa, e se eu quiser fotografar o noivo e a noiva juntos? Noiva, noivo. Como é que eu faço? Essa é a grande pergunta. Para quem sabe fotografar, para quem tem o conhecimento, quem tem a noção exata, faz o seguinte. Olha que legal. Chega pertinho e mede o terno do noivo. Ajusta para -2. Não mexe mais. Aí você se afasta, fotografa o noivo e a noiva juntos e ambos estarão corretamente expostos. Oh, que estranho. Eu fotografei o noivo, o terno ficou preto com detalhes, e a noiva que está perto também vai ficar.
Se você acertou a fotometria para o noivo, preto, a da noiva também vai estar certa. Por outro lado, se você quiser, agora eu vou voltar, se você quiser fotometrar o vestido da noiva, você vai lá, chega pertinho, fotometra só o vestido da noiva. Mais 2 no fotômetro. Desloca o marcador do fotômetro para mais 2. Então a noiva está correta. Se o noivo estiver no mesmo lugar, com a mesma iluminação, ambos estarão corretos. E o mais legal é que qualquer cor, qualquer pessoa, qualquer objeto, qualquer roupa, na mesma luz, também vai estar corretamente fotometrado. Então, você pode fazer para a noiva, mais 2. Pode fazer para o noivo, menos 2. E se você escolhe um deles, qualquer outra cor na mesma iluminação vai estar perfeitamente fotometrado. Por quê? É um pouco mais difícil. Mas a ideia é que entre o branco e o preto, com detalhes, existe uma diferença de 4 pontos, 4 stops. Então, se você acertou o branco, o preto é naturalmente 4 pontos mais escuro, ele vai ficar certo. Se você acertou o preto, o branco é naturalmente 4 pontos mais claro, ele também vai ficar certo. E todas as outras cores no intervalo também vão ficar. Então, se você quer aprender a fotometrar corretamente, é só pensar. Esse fotômetro que eu estou mostrando para vocês agora, olha só, esse fotômetro é um fotômetro muito sofisticado. É um fotômetro da Gossen que mede 1 grau. Então ele é muito preciso. Tem um visor, a gente olha através do visor, tem uma telinha, que é a área que eu estou fotografando. No meio da tela tem uma circunferênciazinha. Aí eu aponto essa circunferência para aquilo que eu quero medir. Aperto o botão e ele faz a medição. Me indica o ISO, o tempo de exposição e a abertura. E aí eu transfiro isso para a câmera. Funciona perfeitamente bem. Agora vamos ver umas imagens feitas em condições de baixa luz. Essa aqui, por exemplo, é minha. Eu fiz aqui em São Paulo usando uma Leica mono. Uma Leica mono é uma Leica que só fotografa em preto e branco. Esse modelo que eu estava usando é a Leica M246, que me foi emprestada pelo Luiz Marinho, meu grande amigo, que foi representante da Leica no Brasil muitos anos. A minha máquina quebrou, o Marinho ficou sabendo e generosamente ele me emprestou. E eu fiquei alguns meses fotografando com a monocrom. Então, eu fiz essa foto aqui em São Paulo, numa saída noturna, aqui na Rua Augusta. Não é uma fotografia muito complicada, mas veja, eu usei a 246, uma objetiva Summicron de 35mm, que eu uso bastante, o ISO 6400, que é um ISO bem alto, abertura 5,6 e tempo de exposição 25 avos de segundo. Então, claro, eu tomei cuidado para não tremer e consegui fazer uma fotografia em condições relativamente críticas de iluminação. Essa outra fotografia é de um fotógrafo chamado Michael Kina. É um inglês que faz fotografias ao nascer e no pôr do sol, normalmente com baixa luminosidade. Ele faz fotografias de até 10 horas de exposição. São fotos interessantes. Eu usei para mostrar para vocês. 10 horas é bastante tempo, mas existe um fotógrafo alemão chamado Michael Wessely que faz fotografias de anos de exposição. Semanas, anos. É muito comum no trabalho do Wessely. Vale a pena conhecer. Eu já fiz imitando o Wessely, não é a ideia minha, mas imitando o Wessely,
Eu fiz algumas fotografias com 1 semana de exposição, usando filme, não usando câmera digital. Então, Michael Keenan. Olha essa outra fotografia, né? Aliás, antes de mostrar a fotografia, eu queria chamar a atenção de vocês. Não é preciso exagerar muito no ISO, principalmente se você tiver um tripé ou um apoio firme para a sua câmera, né? Às vezes, um flechinho de baixa potência também ajuda, meio disparado, assim, também ajuda. Você está fazendo uma foto de exposição mais longa e você pode disparar um flechinho, pá, separado da câmera, para iluminar um pedacinho ali. É uma alternativa, mas exige experiência. O tripé é muito importante. Se você tem um tripé, você pode trabalhar com o ISO mais baixo e obter resultados bacanas. Então, eu recomendo muito o uso do tripé, principalmente quando a gente está estudando. Você vai fazer uma foto na sua casa, na sala da sua casa, no seu quarto. Então, monta a máquina no tripé e faz uma experiência cuidadosa. Você vai gostar. Olha aqui, ó. Essa foto é do Bill Brandt. O Bill Brandt é um fotógrafo que nasceu na Alemanha, mas viveu sempre na Inglaterra. Veja, essa foto é de um quintal, né, iluminado parcialmente por uma luz de janela. Um lado, luz sai da casa e ilumina o quintal. Essa experiência é bem tranquila de fazer. Acho que vale a pena você procurar esse tipo de exercício, né? Eu não tenho dados sobre a foto, mas é todo mundo do filme. Essa aqui é mais difícil, porque a variação tonal é muito grande, e tem aquele casal do lado direito, tem aquele homem do lado esquerdo, que estão parcialmente iluminados. E isso você pode fazer ou com uma lanterna, ou com um flechinho fraco. Às vezes a lanterna até é mais prática, com a máquina no tripé. Essa eu considero uma foto mais difícil. Essa outra do Bill Brandt, dessa mulher, com os seios aparecendo, um peignoir, um mantô, sei lá o que é isso, ela está iluminada com uma luz lateral e frontal. Veja que tem uma sombra projetada. É mais fácil fazer. Basta você testar. E à medida que você vai testando, você vai pegando mais segurança. É bem legal fazer fotografia com pouca luz. Essa aqui é uma foto muito difícil, feita pelo Eugene Smith, fotógrafo americano, que fez essa foto na Espanha, num trabalho muito bonito que ele fez lá, chama Uma Aldeia Espanhola, e ele mostra o velório desse homem, né, o homem deitado e as mulheres, as senhoras ali, olhando, rezando. É uma fotografia muito difícil de fazer, principalmente na época, onde os filmes eram pouco sensíveis. Eu acho essa foto uma das fotos que eu mais gosto do Gene Smith. Difícil. Essa aqui é uma foto que eu fiz aqui em São Paulo há relativamente pouco tempo, na Pinacoteca, na nova Pinacoteca. Eu usei uma Fuji, uma X100T, uma objetiva de 23 milímetros, que é uma objetiva fixa, o ISO, a abertura e o tempo de exposição. Então aí, não foi muito complicado, eu fiz na mão. E claro que com câmera digital eu fiz algumas. Essa é uma delas, né? Ficou razoável. Eu usei mais para mostrar para vocês como é que funciona, como é que é o desempenho dessa câmera nessas condições de iluminação. E a última das fotos é uma foto de contraste alto que eu fiz numa saída de metrô. Então vocês estão percebendo que é um contraste bem exagerado. Tem uma luz entrando, mas o tempo de exposição deu aí da ordem de 1/30 de segundo. Dá para fazer também. Acho que vale a pena. É um exercício gostoso. Muito bom. Então, se você gostou, por favor, dá um like. O canal agradece, o YouTube acha isso importante. E eu espero tê-lo ajudado um pouco. Fazer fotos
em condições de baixa luz, abre uma série de oportunidades. É claro que se tem coisa em movimento, se tem gente passando, etc., aí vai borrar, vai tremer, né? Mas, às vezes, isso não é o importante. Você pode fazer uma fotografia na rua, você pode fazer uma fotografia dentro de casa, você pode fazer uma fotografia até num teatro, né, em condições de baixa luminosidade e encontrar resultados interessantes e legais. Acho que vale a pena tentar. Tá bom? Obrigado, gente. Até mais. Até o próximo.